Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. E se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros amigos, este texto é tirado de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. E ele continua sendo um texto dentro do contexto maior do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Jesus já tinha dito que não veio abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. E ele faz aqui referência a uma lei muito conhecida em Israel, chamada a Lei do Talião. O que era a Lei do Talião? Era a lei do dente, olho por olho, dente por dente. Ou seja, na gestão dos conflitos entre os membros da comunidade de Israel, estabeleceu-se uma justiça proporcional em relação ao mal praticado, sem que houvesse vingança exagerada. Isso já foi um avanço. Por quê? Porque antigamente, antes dessa lei, era assim: alguém roubou uma saca de grãos de alguém, recebia às vezes uma punição desproporcional a esse roubo. Então, para estabelecer a justiça, então se criou esta lei do talião, para que essa justiça fosse proporcional. Ora, Jesus vai além. Como ele veio para dar pleno cumprimento à lei, ele vai dizer essa expressão que nós conhecemos, já ouvimos outras vezes, mas é uma expressão assim bastante típica em Mateus e que nos ensina sobretudo a não resistir ao mal, ou melhor dizendo, a não alimentar o mal com a vingança. Logicamente, isso não significa ser conivente com a injustiça. Essas expressões, como eu acabei de dizer, são bastante comuns no estilo de Mateus, e a gente tem que tomar muito cuidado para não levar essas expressões ao pé da letra, porque nós podemos cair em injustiças, ou muitas pessoas podem usar um texto como esse, por exemplo, para abusar da bondade, vamos assim dizer, da não reação de uma pessoa. O próprio Jesus, se você se lembra no Evangelho de São João, no capítulo 18, versículo 22, quando o soldado lhe dá um tapa, quando Jesus responde ao sumo sacerdote que Jesus recebe um tapa do sacerdote, do soldado, Jesus olha para o soldado e fala: se eu falei mal, me diga em quê? Se eu não falei, por que me bates? Então Jesus ele nos ensina a não violência, a não alimentar a vingança, mas ele nos ajuda a questionar a injustiça. Isso jamais nós podemos deixar de considerar. Então, o que deve ficar claro para nós é que, pela lei do talião, nós não fazemos justiça. É preciso aprender que o que para a violência não é a resposta com mais violência. O que estanca a violência é o amor, no sentido mais profundo da palavra. Quando, por exemplo, uma sociedade como a nossa se propõe como a melhor forma de vencer a violência, colocar arma nas mãos das pessoas, além de ser uma atitude que mostra uma compreensão muito superficial, totalmente pobre da complexidade da sociedade, acabam também respondendo à violência de uma forma inadequada, que faz aumentar a violência. Além do mais, esses dias eu parei uma manhã toda para fazer uma pesquisa sobre o preço de armas. E a arma mais barata que eu encontrei foi R$3.700. Quem pode comprar uma arma de R$3.700? Bom, pode ter outras, né? Às vezes mais barato, mas que seja. Tem pessoas que não têm o que comer em casa, né? Ou seja, somente quem tem dinheiro vai ter arma, quem não vai. Então, assim, estas propostas, elas não condizem com a proposta do Evangelho. Logicamente, como eu disse agora, Jesus ele
ele não é conivente com a injustiça. Tem um autor chamado Domênico Salvador, e é com ele que eu gostaria de terminar essa reflexão. Ele tem um livro chamado O Poder do Perdão, Reflexões Bíblico-Pastorais, e ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: quando sua pessoa, Jesus, era atingida diretamente ou era alvo de críticas, injustiças e violências, ele não reagia e, conforme a situação, questionava: por que me bates? Como eu já citei. Quando, porém, precisava denunciar os abusos da casa do meu pai, lá em João 2, 12, 17, as hipocrisias, as injustiças e as violências de pessoas, Herodes e outros, ou grupos, escribas, fariseus, saduceus, romanos, defender o valor da lei e do projeto de Deus, alertar contra os exploradores e o desprezo aos pequeninos, Jesus usou até do chicote e não poupou palavras fortes. Então, ver Jesus como aquele que é conivente com a injustiça, jamais, mas como aquele que nos ensina o caminho da não violência, e que a resposta que nós devemos dar à sociedade, sobretudo em tempos atuais, onde vemos a violência e a agressividade nas redes sociais e presencialmente crescer, a nossa resposta deve ser essa resposta de amor. Deus abençoe você e a sua família.